Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo da série que eu estou preparando sobre IoTs, são 4 vídeos no total. E no vídeo de hoje a gente vai ver como acessar a nossa lâmpada a partir da internet. Para alcançar essa proeza, eu vou usar um serviço do Google chamado Firebase. No primeiro vídeo eu disse Firebase, mas a pronúncia certa é Firebase. E o Firebase é um serviço com diversas ferramentas que o Google fornece, mas a gente vai focar principalmente na ferramenta de banco de dados. No site do Firebase você vai encontrar todas as informações que você precisa sobre. É uma ferramenta excelente, inclusive porque a documentação é muito bem feita, tem muito artigo para iniciante que nunca usou Firebase. Eu tenho certeza que você que nunca viu vai adorar. Por que eu vou usar o Firebase para alcançar a nossa meta? É porque ele apresenta para a gente um banco de dados em tempo real, ou Real-Time Database. Diferente de outros bancos de dados que a gente conhece, relacionais, do tipo SQL Server ou MySQL, o Firebase ele apresenta um banco de dados que consegue se conectar com os dispositivos que estão acessando ele. Então, de uma maneira automágica, o Firebase se sincroniza com cada dispositivo que está conectado a ele e consegue mandar mensagens para que esses dispositivos executem ações quando o Firebase ou banco de dados em si é alterado. No nosso caso isso é excelente porque nós vamos conectar o nosso Firebase à nossa aplicação desenvolvida com JavaScript e Johnny 5, de tal modo que quando uma chave do Firebase for alterada, quando o valor dele for alterado, a nossa aplicação vai reagir acendendo ou apagando a lâmpada. Como eu disse, ele não é um banco de dados relacional, a gente não precisa usar SQL para isso. Ele é um banco de dados do tipo chave-valor. Então a gente vai criar uma chave e vai dar um valor para ela. Como o nosso exemplo é bem simples, a gente vai criar uma chave chamada lâmpada e o valor on e off para ligado e desligado. Agora que a gente já viu um resumo de como tudo isso vai funcionar, vamos colocar a mão na massa. Massa eu quis dizer mouse e teclado. No site Firebase você pode se cadastrar, é bem fácil e gratuito. Depois de cadastrado, você vai ganhar uma opção de console. Clicando nessa opção, você acessa o seu console. Para a gente entender melhor como a gente vai conectar o Firebase à nossa aplicação, eu já vou abrir a documentação, que vai ter uma série de artigos que vão ser interessantes para acelerar esse processo. A gente vai precisar criar um novo projeto, dar um nome para ele, indicar em qual país você está atualmente e pronto. Como eu disse anteriormente, o Firebase apresenta uma série de ferramentas, não apenas o banco de dados, mas a gente vai usar apenas o database. Então eu vou clicar nessa opçãozinha e aqui você vai ter já o nome do banco de dados que ele criou para a gente trabalhar e as chaves e valores que estarão presentes dentro desse banco de dados vão aparecer aqui. Essa é a chave inicial, é a chave raiz e é dentro dela que nós vamos criar as nossas chaves, ou melhor, a nossa chave. Para fazer isso, basta você clicar no mais, dar um nome para a chave e um valor inicial. Eu vou colocar como off e esse valor é independente, você pode colocar o valor que você quiser. Eu estou padronizando como on e off aqui. Para se conectar ao Firebase, ele exige uma autenticação, então a gente não quer fazer essa autenticação para simplificar o exemplo, para não ficar tão longo assim. Por isso a gente vai ter que dizer para ele que nas regras de autenticação todas estão válidas. A gente não precisa fazer a autenticação antes de poder acessá-lo. Por isso você vai ter que vir nessa opçãozinha de regras. E aqui dentro trocar que existe autenticação por verdade. Ou seja, não importa se eu estou tentando escrever ou ler no banco, eu não preciso de autenticação nenhuma. Clico em publicar para ele entender essas novas regras. E por incrível que pareça, o Firebase já está configurado. Foi muito fácil. A nossa segunda tarefa agora é entender como a gente faz o Firebase conversar com a nossa aplicação. E é por isso que eu vou usar a documentação. Na documentação, ele mostra alguns tutoriais específicos por plataforma. Como a gente está trabalhando com JavaScript, eu vou para o Web, Guia de Primeiros Passos. Como eu disse, a documentação é bem escrita. Vale a pena você perder um tempo lendo, vendo as opções que você pode agregar nos seus projetos. Mas hoje eu já li e vou nos lugares certinhos só para ir copiando os trechos de códigos que a gente vai usar no vídeo de hoje. Então aqui eu tenho uma opção para adicionar o Firebase com o JavaScript, para a Web e para Node.js, que é o nosso caso. Para Node.js, ele diz que a gente tem que instalar uma nova extensão a partir desse comando. Então, eu vou começar fazendo isso para eu seguir o roteirinho no passo a passo. Foi aqui que a gente terminou no vídeo da aula anterior. Então, se vocês não viram ainda os outros 2 vídeos, cliquem no cardzinho que eu estou colocando aqui em cima para você ver e entender todo o passo a passo que a gente desenvolveu até aqui.
Eu já vou aproveitar para limpar alguns códigos aqui que não estamos mais utilizando. A gente não está mais usando o LED, esses comentários também não são mais necessários e nem esse comandinho. E agora eu vou ter que acessar o terminal e no terminal inserir o comando de instalação dos pacotes das dependências do Firebase. Prontinho, ele já terminou a instalação, vamos voltar para o nosso tutorial. Agora no tutorial ele está dizendo que eu preciso importar esse pacote e adicionar algumas configurações de acesso ao Firebase. Então eu vou copiar, acessar o meu projeto e começar a inserir as informações. Para eu importar eu sempre faço no comecinho do nosso script do Node.js. Uma vez importado, dentro, quando a board for iniciada, eu coloco as configurações do meu projeto para acessar o Firebase. Então eu copio esse trecho de código, colo aqui e eu vou tentar entender quais alterações eu vou ter que fazer aqui. Observe que ele pede uma API que, toda vez que você cria um novo banco de dados, ele vai fornecendo as configurações desse banco de dados uma chave de acesso a ele. É o que a gente tem que colocar aqui. Assim como o ID do projeto. Então é só a gente substituir o nome do banco de dados e o ID do projeto nos lugares certos que a nossa aplicação já está configurada para acessar o Firebase. Para você conseguir acessar essas informações, a gente volta na nossa parte de banco de dados e a gente vem aqui nas configurações do projeto. Aqui nós temos o ID do projeto, então a gente copia, insere no lugar do ID, no lugar do banco de dados, que acaba usando o mesmo nome para os dois, e no lugar desse bucket, que também não é obrigatório, mas a gente vai substituir. E por último, a gente copia a nossa key. Lembre-se que essa aqui ela não deveria ser pública, eu estou apresentando a minha para vocês, mas logo depois que a gente terminar esse vídeo, eu vou excluir esse banco. Para evitar desconfortos do tipo alguém ficar usando o meu banco sem me avisar. Troco essa chave pela que estava lá e as primeiras configurações estão feitas. O segundo passo agora do tutorial é descobrir como a gente faz para ler dados do Firebase. A gente não vai precisar gravar dados nele, a nossa aplicação não vai enviar dados para lá. Apenas vai ler para que ela possa alterar a propriedade da minha lâmpada de ligada ou desligada. Um pouquinho mais abaixo a gente tem essa opção de Real-Time Database, que é o que a gente está usando. É bem legal a explicação que ele dá aqui, vale a pena perder um pouco de tempo lendo. E aí eu vou para as opções de configurações da web. Nessa página eu preciso procurar algo do tipo como que eu leio e gravo dados. E aqui ele tem as próximas etapas, ler e gravar dados. Também mostra umas funções básicas de gravação e de leitura. A que eu vou utilizar é essa em questão. Eu vou dar uma simplificada nela para a gente conseguir trabalhar melhor no nosso projeto. Então eu vou copiar essa função e logo depois de carregar as configurações do Firebase eu vou colar no meu projeto. Bom, essa função diz assim que a partir de Firebase Database Ref eu consigo acessar uma chave. A gente criou uma chave específica chamada lâmpada, então a gente pode trocar esse valor. E com o resultado dessa função eu consigo acessar uma outra função que é a função ON. Essa função ela é primordial porque toda vez que altera-se algum dado lá no Firebase, todas as aplicações que estão usando essa função ON recebem essa mensagem de alteração e reagem de alguma forma. No nosso caso, então, a gente vai conectar essa função direto para simplificar mais ainda o código com essa anterior. E vamos dizer assim que toda vez que ela reagir, eu quero acender ou apagar a lâmpada. Então é aqui dentro que vai o código que vai fazer tudo isso. Só vou dar uma organizada na indentação do meu código. E agora sim, quando ela for ativada, eu vou receber aqui dentro o valor que veio dessa snapshot. Como você pode ver pela documentação, essa função snapshot, ela traz para mim um snapshot.val, que é o valor da chave que está lá no Firebase. Se for on, eu ligo a lâmpada. Se for off, eu desligo. Uma condicional bem simples já vai resolver todo o nosso problema. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada lâmpada, que vai receber de snapshot. Esse valor aqui, esse nome você pode alterar se quiser. E aí a minha verificação. Se lâmpada tiver o valor on, eu ligo o relé. Relé.on. Se não, eu desligo o relé. Esse se não, ele está aceitando qualquer valor. Então, mesmo que eu não digite off lá no Firebase, digite qualquer outra coisa que não seja on, ele vai desligar o relé. E é isso aqui, galera. Agora é só a gente testar, ver se realmente a nossa aplicação, depois de salva, está reagindo às alterações realizadas lá no Firebase. Vocês podem observar que são pouquíssimas linhas de código. O que a gente precisa fazer agora é carregar o nosso projeto e testar
ver se vai tudo funcionar. O nosso módulo de Arduino já está conectado com o relé, assim como eu deixei configurado no último vídeo. E agora eu vou carregar o meu projeto a partir de Node app.js. A mensagem é que o projeto se conectou ao meu Arduino. E não vou mais usar o console, eu tenho que ir lá no Firebase alterar a chave e ver se o meu projeto reage com essa alteração. Voltando então no Firebase, dentro do meu banco de dados, a minha ideia agora é trocar esse valor para ON. Rufem os tambores. That's it! Funcionou! Não é zoeira, eu não liguei na mão, foi realmente o Firebase. Para a gente testar se a lâmpada desliga, é só trocar esse valor novamente para qualquer outro. Vamos padronizar OFF e a lâmpada desliga. Eu acredito que, assim como eu, vocês não imaginaram que seria tão simples assim fazer esse controle. Espero que você não perca o último vídeo dessa série, que é onde eu vou, ao invés de alterar os dados do Firebase digitando os valores direto dentro dele, criar um website que acessa o Firebase e altere esses valores. Toda vez que os valores no Firebase forem alterados, todo mundo que está conectado a ele recebe uma notificação e reage de acordo. E assim é possível a gente controlar uma lâmpada da nossa casa a partir de um site. Cara, você tem que clicar em curtir nesse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, porque foi da hora, fala aí. Aguardo vocês no último vídeo dessa série. Até lá!